irmãos, nessa época em que nós ouvimos tanto a respeito de um evangelho que fala sobre a presença de Deus, o que significa de fato ter Deus presente? Deus estar presente. O que acontece com uma pessoa que tem uma experiência real com a presença de Deus? Nós, latinos, a igreja brasileira, falamos muito em experimentar Deus, em ter um encontro com Deus. Eu cresci ouvindo um cântico: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Então eu achava que Deus morava lá, e quando eu ia lá, eu me encontrava com Ele lá. E quando eu não estava lá, eu estava longe dEle, né? Longe da presença dEle, né? Desde pequeno eu cantei esse cântico, né? Mas depois eu aprendi que Deus está em todos os lugares e é impossível estar em algum lugar da sua criação que Ele não esteja ocupando, né? Então fala-se muito sobre experimentar Deus e ter um encontro com Deus. E aí a gente faz uma outra pergunta: será que as pessoas estão compreendendo biblicamente quem é o Deus presente? Será que há um caráter transformado, fruto do conhecimento do Deus presente? Quando se fala sobre a presença de Deus, fala-se muito mais, irmãos, de experiências emocionais, experiências sentimentais, experiências prazerosas, inclusive, sobre ter tido um encontro com Deus ou ter experimentado a presença de Deus. Então, as pessoas parecem ligar a presença de Deus aos seus sentimentos e às suas emoções. E eu gostaria de dirigir o seu pensamento e olhar um pouco para um texto bíblico, ainda que façamos referência a outros textos, sobre pessoas que tiveram na Bíblia, na Palavra de Deus, uma experiência com Ele, um encontro com Ele, e perceberam que Ele estava presente. Pessoas que dizem terem tido uma experiência com Deus, acabam falando muito mais com respeito ao que sentiram, e parece haver um certo prazer nisso, na experiência com Deus. A primeira coisa então que nós precisamos compreender é que Deus está sempre presente. Nós ouvimos com o Weber Júnior aqui, o texto do Salmo 139, quando ele disse: para onde fugirei da presença de Deus? Ouvimos não que Davi quisesse fugir, mas ele estava afirmando que era impossível fugir da presença de Deus. Era impossível sair da presença dEle. Então Deus está sempre presente. O que o homem não tem é a percepção da presença dEle por causa do seu próprio pecado. Ele não tem a percepção de que Deus está sempre presente. E aí nós vemos na Bíblia o que acontecia com as pessoas quando as pessoas se davam conta de que Deus está presente. Porque Deus mesmo quer se revelar. Quando o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos a respeito do que o povo andava dizendo sobre quem Ele era, eles disseram que uns diziam que era Jeremias, outros que era Elias, ou mesmo João Batista, ou algum dos profetas. E ele perguntou para eles, seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus foi quem tu revelou. Só se pode conhecer Deus se Ele mesmo se der a conhecer. Então o que acontece quando Deus se dá a conhecer? Essa é a questão. O homem precisa reconhecer a presença de Deus e saber humildemente quem Ele é diante de um Deus que está sempre presente. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Um texto bastante conhecido, né? Também foi dito nessa conferência que a gente não deve pregar em texto que é muito conhecido, né? Mas quando eu vi isso já era tarde demais. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Não havia lugar sem a glória dele. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por esse tempo que temos tido aqui, Senhor, onde já ouvimos tantas coisas, ó Pai, vindas do Senhor por intermédio deste livro, ó Pai, a tua palavra que o Senhor entregou a nós. E mais uma vez, Senhor, nós a temos aberta diante de nós, a lemos e dependemos do Senhor, ó Pai, precisamos do Senhor, para que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração aquilo que o Senhor mesmo entende que precisamos ouvir, saber, descobrir ou mesmo ser relembrados. É a nossa oração, no nome de Jesus, nós a fazemos. Amém. Irmãos, esse é o texto de Isaías, né? Isaías capítulo 6, um texto bastante conhecido, né? Isaías, que foi um dos maiores profetas de Israel, um profeta proeminente nesta nação. No arranjo da nossa Bíblia, ele abre aquela parte que nós conhecemos como profeta maior. Isaías era um homem que aparentemente era de uma família influente, porque o seu acesso fácil aos reis demonstra isso. Ele profetizou durante o reinado de 4 reis do reino do sul, o reino de Judá. Ele profetizou durante o reinado do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E o primeiro versículo do seu livro fala isso. Ele parecia ser um homem que entendia das coisas do Estado. Ele servia como um conselheiro do Estado, conselheiro para assuntos internacionais no reino de Judá. Um homem que fez denúncias sobre injustiças sociais que aconteciam no seu povo, entre o seu povo, não porque ele queria fazer uma reforma social, mas porque aquelas injustiças demonstravam que o povo estava afastado de Deus. Então era um homem que tinha a sua influência. Teria morrido Isaías no reinado de Manassés. Diz a tradição que ele foi cerrado pelo meio, foi colocado num toco oco e foi cerrado ao meio. Se isso é verdade, então aquele texto de Hebreus capítulo 11 faz referência a Isaías, quando diz que alguns dos homens de Deus foram cerrados pelo meio. Foi um grande escritor, dizem os estudiosos, não é? O seu escrito é muito sofisticado, há uma diversidade de palavras, o seu vocabulário é muito rico, e a Bíblia demonstra toda a riqueza do seu vocabulário. O profeta mais citado no Novo Testamento é o profeta Isaías. E ele cita aqui o rei Uzias. Convém que também falemos alguma coisa sobre o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que trouxe segurança para o reino de Judá. Ele começou a reinar aos 16 anos e reinou 52 anos em Judá. Trouxe prosperidade para o reino do sul. Foi um homem amigo da agricultura, segundo a Crônicas, capítulo 26, versículo 10, vai dizer isso. Ele abriu cisternas, ele tinha muito gado, ele possuía vinhas e lavradores. Então era uma época em que a nação tinha comida. O seu exército era um exército muito forte, ele tinha um exército com 307.500 homens, também diz, segundo a Crônicas, capítulo 26. Ele equipou o seu exército com armas modernas para a época. Ele contratou pessoas que pudessem desenvolver armas específicas para Israel, para que nada faltasse na defesa daquele país. O exército possuía escudos, lanças, capacetes, couraças, fundas para lançar pedras. Ele contratou peritos para desenvolverem armas de defesa para Jerusalém, e seus peritos inventaram torres, armas que pudessem lançar grandes pedras. E a fama desse homem começou a se espalhar para longe. Ele se tornou muito forte. Porém, apesar de toda essa segurança, tinha comida, tinha um exército forte. Apesar de toda essa segurança, o texto vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 2, que o povo continuava na prática do mal. Tinha comida, tinha um exército forte, mas o povo continuava na prática do mal.
Quando ele se torna forte, quando ele cresce, ele se exalta no seu coração, esse rei Uzias, e ele entra no templo para fazer o que ele não foi chamado para fazer, que é queimar incenso. 81 sacerdotes entram após ele, e porque eles eram firmes, homens da maior firmeza, vai dizer 2 Crônicas, ele é repreendido por eles, ele não aceita aquela repreensão, e quando ele rejeita aquela repreensão daqueles 81 sacerdotes, a lepra lhe sai na testa, ele sai correndo do templo, e depois ele vive numa casa separada, até o fim dos seus dias, até que ele então viesse a morrer. Morreu o rei, aquele que tinha trazido segurança, aquele que tinha trazido a fartura de comida para o seu povo, ele estava morto. Aí Isaías vai para o templo, no ano da morte do rei Uzias, ele vai para o templo, ele vai buscar ao Senhor, ele quer ouvir do Senhor, e quando ele chega no templo, ele tem então esta experiência que marca a sua vida de uma vez por todas. O rei humano estava morto, mas ele encontra no templo o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Ele continuava assentado no seu alto e sublime trono. Ele nunca tinha perdido o controle. Quando a gente ouve a notícia, que a inflação pode voltar, aqueles que se lembram da inflação dos anos 80, falam, mas será que vai voltar? Será, Senhor? Aí a gente fica com medo, Agora que a gente consegue comprar alguma coisa. Eu lembro que a minha mãe mandava a gente ir na padaria de manhã, custava um valor o pão, a gente voltava à tarde, era outro. Quanto que é o pão? É 5 cruzados, mas tudo isso já é 6. Não, mas isso não pode ser 7. Não, mas não pode ser assim, 8. Compra logo, rapaz, compra logo que está subindo o preço. Então hoje a gente sente uma segurança econômica, apesar de não sermos a economia que nós gostaríamos que fosse. Mas a gente sente uma certa segurança, aí a gente ouve o jornal falar, a inflação pode voltar, será? Irmão, se voltar, o Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono. Nós não dependemos da inflação, nós dependemos do Senhor. A sensação aqui era essa, morreu o rei, aquele que trouxe aquela segurança. Isaías vai para o templo e o Senhor então se revela a ele, o Senhor mostra-se para ele e o Senhor mostra o seu senhorio para ele. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, e essa palavra Senhor significa soberano, eu estou no controle, Isaías, eu governo tudo, tudo que está acontecendo aí está debaixo do meu governo, do meu controle. Este rei morreu porque eu quis, eu tenho um propósito nisso. Essa palavra Senhor indica esse caráter soberano do Senhor, indica o controle dele sobre todas as coisas. João capítulo 12, versículo 41, diz inclusive que Isaías estava tendo uma experiência com a segunda pessoa, por assim dizer. Uma cristofania, porque João capítulo 12, versículo 41 vai dizer que Isaías viu a glória de Jesus e falou a seu respeito, de forma que ele estava tendo uma experiência ali com a cristofania, e o próprio João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Isaías estava tendo uma experiência com o Senhor, ele estava vendo o Senhor, ele diz, eu vi o Senhor, e ele foi profundamente impactado por isso. E a descrição feita por ele aqui, demonstra esse impacto que aconteceu na vida dele. Ele viu serafins, seres angelicais que só são referidos aqui neste texto da palavra do Senhor, que tinham 6 asas cada um deles. John MacArthur fez um comentário interessante aqui. Com 2 cobriam o rosto, porque ninguém pode ver o Senhor e sobreviver. Com 2 cobriam os pés, porque o lugar era santo. Lembra de Moisés? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Com 2 eles cobriam os pés, e com 2 voavam. Parece ser uma espécie de prontidão para atender a voz do Senhor naquilo que o Senhor ordenar. Eles estavam servindo, prontos para servir ao Senhor. E de fato, o Salmo 103 vai dizer que nos céus os anjos obedecem à voz do Senhor sempre. Ele é sempre obedecido lá. Uma atitude então de prontidão. E essa presença de Deus fez o lugar estremecer. Aquele templo, com toda a sua grandeza, estremeceu. Era algo terrível, irmãos. Terrível.
Diante de Deus, ninguém fica indiferente. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus, ou aquele para quem Deus se revela, é profundamente impactado. Isso demonstra que o encontro com Deus causa um profundo impacto na vida do homem. Quando Deus presente se revela ao homem que Ele está presente, isso causa um profundo impacto na vida do homem. Agora, por que isso acontece? Por que o encontro com Deus causa este impacto na vida do homem? Por que razões isso acontece? Primeira razão, irmãos, porque ele vê a santidade de Deus. Isaías contemplou os serafins clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí alguém diz, por que 3 vezes? É porque a Trindade, né? Irmãos, a Trindade é 3 vezes santa. Mas aqui parece mais ser por causa do estilo hebraico de escrever. Quando queria se dar ênfase a alguma coisa, repetia. Repetia. O próprio Senhor Jesus usou isso. Em verdade vos digo. Por que não somente em verdade, mas em verdade vos digo. O Salmo 136, 26 vezes diz: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. 26 versículos, nos 26 ele repete: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então aqui ele está enfatizando a santidade de Deus, usando esse recurso literário. E essa é a grande necessidade que nós temos, de compreender a santidade de Deus. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. E quando não se compreende a santidade de Deus, há muita superficialidade. Muita. Aí parece que a gente sentiu o arrepiozinho, Deus esteve presente. Eu sei de ouvir uma história, irmãos, de um rapaz, que todo culto que ele ia, e se o pregador ou os hinos tocassem as emoções dele, ele se arrepiasse, ele dizia: rapaz, Deus estava presente, até me arrepiou. Aí um dia ele estava passando na rua, estava tendo um comício político, e o político falou uma frase lá que tocou profundamente ele se arrepiou, ele falou: será que esse político se converteu? Porque a gente quer medir a presença de Deus pelas nossas emoções, e nós precisamos compreender, até mesmo racionalmente, irmãos, a santidade de Deus. Quando nós não compreendemos a santidade de Deus, nós terminamos por cultuar a nós mesmos. O culto acaba sendo formatado para agradar a nós mesmos. Nós queremos nos emocionar, nós queremos sentir algo no culto. Então o culto é feito ao nosso gosto. Para nós, sem perceber, nós fazemos isso. E tudo é para agradar a nós, para nos fazer satisfeitos. E aí a nossa própria vida passa a ser vivida para que nós agrademos a nós mesmos. Mas quando nós entendemos que santo significa que Ele é separado de tudo que nós conhecemos, não há nada parecido com Ele. Aliás, quando a gente não entende a santidade de Deus, a gente começa a achar que Deus é parecido conosco. E aí a gente começa a fazer o culto de acordo com o que nós gostamos, porque aí nós achamos que Ele vai gostar, porque Ele é parecido comigo. Mas quando diz que Ele é santo, 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 diz que Ele não é parecido comigo. Ele não tem nada a ver comigo. Não porque Ele não quisesse, mas por causa do pecado que habita em mim. Então, entender a santidade de Deus. Você já percebeu? Quando Deus mesmo vai descrever Ele mesmo aqui no livro de Isaías, Ele vai dizer lá no capítulo 40, versículo 25: a quem me compararei para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Olha, ele há ênfase no santo. Ele poderia ter dito: a quem me compararei para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor. Não é isso que ele diz. A quem me compararei para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Você já percebeu como nós temos dificuldade de explicar a Trindade? Quem encontrou uma boa ilustração para a Trindade? Quem sabe uma boa ilustração para a Trindade? A gente vai explicar a Trindade para as crianças, a gente não consegue, né? Aliás, até disse o poeta lá nos anos 80, né? Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus é 3. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. É só maldade então deixar um Deus assim tão triste. Lembra disso? Não é pecado lembrar não, irmãos. E é difícil entender, ele está certo. Sabe por quê? Porque quem explica a Trindade é a própria Trindade. Ele mesmo explica quem Ele é. É a revelação dEle.
Ele mesmo disse: com quem me compararei para que eu lhe seja igual? Ele é puro, perfeito, digno, ele é honrado. E a atitude dos serafins aqui demonstra toda a reverência perante a santidade de Deus. Cobriam o rosto, cobriam os pés, e com as outras duas asas eles voavam. Isso significa que diante da santidade de Deus, irmãos, de uma certa forma, ninguém fica relaxado. Diante da santidade de Deus, ninguém fica de qualquer jeito. Não se pode cultuar a Deus de qualquer maneira. Ou então não se estará cultuando Ele. Porque quando se cultua Ele, quem Ele é de verdade. Olha os serafins, eles não eram seres como nós. E eles estavam diante de Deus, tampando os olhos, cobrindo os pés e voando. Prontos para atender às ordens dEle. Só relaxa quem desconhece a santidade de Deus. E os serafins não podiam ficar relaxados de qualquer maneira na presença de Deus. Algo terrível, irmãos, acontece quando se encontra com o Deus Santo. É por isso que às vezes a palavra de Deus está sendo pregada, quando Deus está falando. Muitas vezes nós ficamos sérios quando nós estamos ouvindo. Irmãos, estou dizendo que no culto a gente não pode dar algumas risadas de vez em quando, com algumas anedotas que o pregador conta. Deixa eu dar uma dica para você: ria, porque senão você desconcerta ele, não é? Obrigado. Não é que o culto tem que ser assim, mas eu vejo que nós estamos nos tornando Deus tão parecido conosco, que a gente está cultuando de qualquer jeito, está fazendo de qualquer jeito. Porque nós estamos achando que Deus é como nós. E quando o Senhor mostrou para Isaías: eu não sou como vocês. É isso que o Senhor queria levá-lo a entender. Santo, santo, santo. Diante da santidade de Deus há temor. E a Bíblia vai nos mostrar que desde quando o pecado entrou neste mundo aqui, todas as pessoas que foram tendo o encontro com Ele, foram percebendo a presença dEle, tinham temor. Lembra de Adão? Senhor, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Você acha que foi medinho? Medinho. Adão nunca sabia o que era medo. Ele não conhecia o medo. E de repente ele tem aquele negócio estranho para ele, aquela sensação estranha, aquele em quem ele tinha prazer até pouco tempo atrás, que vinha falar com ele pela viração do dia, que ele tinha prazer de ouvir. Agora ele ouve a voz, ele foge, porque ele tem medo, ele sente esse algo chamado medo da presença de Deus. Jacó, quando está lá em Luz, lugar que depois ele chamaria de Betel, no capítulo 28 de Gênesis, quando ele tem a visão daquela escada e os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada, naquela noite, quando ele acorda de manhã, ele diz: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Você vê homens de Deus, irmãos, às vezes assim no atestado de ignorância. Porque ele devia saber que o Senhor está em todos os lugares. E ele diz: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Aliás, diz assim: e temendo, disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Essa é a experiência dele. Manoá, o pai de Sansão, quando recebeu a visita do anjo do Senhor, disse para a esposa dele: nós vamos morrer, porque nós vimos o Senhor. Aí a esposa dele, diferente da esposa de Jó, né? Ela disse para ele assim: rapaz, você acha que Deus, se Deus quisesse me matar, você estaria falando isso para mim? Você já teria morrido. Ele apareceu para nós e por misericórdia Ele não nos matou. O anjo do Senhor apareceu. E assim nós vamos vendo homens na Bíblia, mulheres na Bíblia, tendo essa sensação de quando tem um encontro com Deus, por causa da santidade de Deus, há um certo temor, há uma reverência diante da santidade de Deus. O próprio Abacuque, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, e quando o Senhor responde à oração dele, ele diz: quando ouvi a voz do Senhor, os meus lábios tremeram de medo, meus joelhos se dobraram, vacilaram os meus joelhos. Lá em Abacuque capítulo 3, versículo 16. Os discípulos, quando tinham lampejos de quem o Senhor Jesus era, de fato, eles tinham medo. A gente gosta daquele texto, né, quando os discípulos estão no barco, Marcos capítulo 4, e a tempestade vem, a tempestade está para açoitar o barco, e eles estão com medo, começam a gritar de medo, e eles olham para o lado e o Senhor Jesus está dormindo. Irmão, se o Senhor Jesus está dormindo, eu peço a beirinha para ele, falo: deixa eu deitar do lado do Senhor aí também. Porque essa tempestade aqui, eu olho para ele, ele está dormindo.
Eu tenho que imitar ele, mas eles não acordaram ele. Senhor, não se te dá que pereçamos. Aí o Senhor Jesus levanta, fala com a tempestade, cala-te, acalma-te, tudo se faz bonança. Aí sabe o que acontece? Agora eles estão com medo dele. Está escrito lá, irmão. Quem é este que até os ventos e as tempestades lhe obedecem a voz? E temeram muito. A gente não fala de Jesus desse jeito, né? Jesus é um amigão, né? É amigão. Pedro, João e Tiago, quando foram com ele no Monte da Transfiguração e viram o seu rosto transfigurado, Moisés e Elias conversando com ele, quando ouviram a voz do céu dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi, caíram por terra de medo. De medo. O apóstolo Paulo caiu, ficou 3 dias sem enxergar, certamente foi uma sensação temerosa para ele. Apocalipse vai dizer que os poderosos, os ricos, os escravos, os livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos e diziam, monte, caí sobre nós, cobri-nos da presença daquele que se assenta no trono, protege-nos da ira do Cordeiro, porque o dia da sua ira é chegado. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Pessoas tiveram medo dele. Tiveram respeito por ele. Diante dessa visão, então, Isaías registra que a sensação dele também foi a mesma. Ouvimos tantas pessoas falando sobre ter um encontro com Deus. Vemos pessoas relatando que a presença de Deus foi sentida por todos os presentes. Irmãos, eu tenho dúvida. Eu sei que Deus às vezes pode tocar nas nossas emoções, nos fazer chorar, nos fazer ter sensações prazerosas. Mas me parece que essa não era a dinâmica na palavra do Senhor. No encontro verdadeiro com Deus, o homem é impactado porque ele vê o quão santo Deus é. E o quão diferente dele Deus é. Essa é a primeira razão porque ele é impactado. A segunda razão, ele vê o seu próprio pecado. No versículo 5, Isaías escreveu, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios, ou de lábios impuros. Após ele perceber a santidade de Deus, Isaías vê agora o seu próprio pecado. Agora ele vê a si mesmo. E é interessante que ele não saiu de lá para se divertir. Ele não saiu de lá para contar para as outras pessoas, rapaz, tive uma experiência com Deus, e é importante agora você reconhecer minha autoridade. Porque a experiência que eu tive, eu vi o Senhor. Então agora eu tenho autoridade sobre a sua vida, porque a minha experiência é maior que a sua. Não foi isso que aconteceu. Ele ficou quebrantado. Ele percebeu quem ele era diante desse Deus santo. Ele não foi apresentar o que ele mesmo experimentou, como se isso desse algum status para ele sobre outras pessoas, que é o que a gente vê acontecendo, né? Parece que aqueles que têm experiências mais interessantes para contar, gozam de alguma autoridade sobre as outras pessoas, quando na verdade a experiência com Deus nos humilha. Nos quebra. Ele não se sentiu especial sobre as outras pessoas por causa disso, porque ele se enxergou, ele viu a si mesmo diante de Deus. E ele viu, irmãos, que não havia nada de bom nele mesmo. Quando o homem encontra Deus, ele encontra a si mesmo. Quando ele encontra Deus, ele vê quem ele é. A gente vê tanto hoje, né, as pessoas, você precisa ter um encontro com você mesmo. Você precisa se dar valor, você precisa pensar um pouco em você mesmo, você precisa se descobrir. A pessoa que se descobre, irmão, é aquela que encontra-se com Deus. E aí ela vê quem ela é diante de Deus. E é interessante que Isaías, ele profere um julgamento sobre ele mesmo, ele diz, ai de mim. Na Bíblia, quando as pessoas vão pronunciar bênção, né, diz, bem-aventurados. Mas quando vão proferir julgamento, diz, ai, ai. Outros profetas na Bíblia usaram esse tipo de julgamento. Jeremias usou, Ezequiel usou, Naum usou, Sofonias usou, Jesus usou no capítulo 23 sobre os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Várias vezes ele disse isso naquele capítulo e terminou dizendo, como escapareis da condenação do inferno? Ai de vós, escribas e fariseus. Agora, interessante é que Isaías aqui profere esse julgamento sobre ele mesmo. O profeta de Deus agora julga a si mesmo diante de Deus. Ele que era um homem exemplar em Israel, um homem respeitado, honrado, quando encontra-se com Deus, ele se vê como um perdido. Porque o encontro com Deus, irmãos,
ele revela o nosso estado de perdição. Ai de mim, porque estou perdido. A palavra aqui significa desfalecer, perder a força, ser desintegrado. Isaías se sentiu moído na presença de Deus, e ele soube quão terrível ele era. Quando a pessoa vê Deus, vê a si mesma. E quando a pessoa vê Deus pela primeira vez, ela vê a si mesma pela primeira vez. Isso aqui é interessante. As duas coisas acontecem juntas. Ninguém tem uma visão clara a seu próprio respeito até que ela tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque a santidade de Deus revela a pecaminosidade do homem. E ninguém tem uma visão correta a respeito de si mesmo até que isso aconteça. Não diz o Salmo 19, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? O homem não enxerga tudo o que ele é, a não ser que Deus o revele para ele. No Salmo 139, ele vai dizer, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê, Senhor, em mim o que eu não consigo ver e mostra para mim. Revela para mim o que eu sou. Tem uma passagem interessante em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31, você já viu assim? A gente gosta de dizer que Deus nunca nos desampara, né? É comum você ver o Salmo 23 estampado nas portas da casa dos crentes. Não é que você deve tirar, viu, irmão? Deixa lá. Mas eu nunca vi 2 Crônicas 32, 31 estampado assim, né? Sabe o que está escrito lá? Diz que o rei Ezequias se exaltou de tal forma e Deus o desamparou para que ele soubesse tudo o que lhe havia no coração. Já viu Deus desamparar alguém? Ele desampara quando é para a pessoa saber quem ela é. Quando a pessoa precisa saber quem ela é. Porque ele havia se exaltado. Como Isaías viu a sua pecaminosidade, ele viu a sua pecaminosidade nos lábios. Ele reconheceu que os seus lábios eram impuros, ele reconheceu que ele tinha uma boca suja. O profeta, cujo principal instrumento é usar a sua boca para falar em nome do Senhor, reconhece que a tem suja e impura. E ele deseja usar essa boca para falar de Deus, mas ele percebe como essa boca é suja. Os seus lábios expressavam toda a sua impureza, e ele proferiu um julgamento sobre os seus próprios lábios, porque ele sabia que Deus julga as pessoas pelo que elas falam. E ele julgou a si mesmo pelo que ele falava. Tudo o que nós falamos é usado contra nós. Porque a nossa boca fala do que está cheio o coração, disse o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 6, versículo 45. A boca revela o estado do coração. E ele reconheceu como era o seu coração por aquilo que ele falava. Mas parece que era a primeira vez que ele estava ouvindo o que ele falava. Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. Uma vez, irmãos, eu ouvi uma palestra do Paul Tripp sobre as palavras da nossa boca. Eu confesso, irmãos, que enquanto ele ia falando, eu falei assim, meu Deus, eu nunca mais vou falar nada. Eu não quero falar mais nada, nem oi. Porque o coração é tão impuro que é capaz de no oi a gente pecar. Boa noite. Isso era uma grande mentira, quando a gente deseja uma noite péssima para a pessoa, porque nós estamos querendo nos vingar dela. Isaías reconheceu a sua natureza pecaminosa, reconheceu que não havia nenhum bem em si mesmo, e seus lábios eram a maior prova disso. Como é importante, irmãos, compreender a profundidade do nosso pecado. Pode parecer exagerado para alguns, mas isso não é exagero, não. Gosto de uma passagem de Lucas capítulo 7, quando o Senhor Jesus é convidado para ir jantar na casa de Simão, o leproso. E enquanto ele está ali, entra uma mulher, e o texto diz que ela era pecadora, uma prostituta, e ela vem por trás de Jesus, e começa a chorar sobre os pés de Jesus, e a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos, a ungir os pés de Jesus com unguento, e beijar os pés de Jesus. E Simão, vendo aquela cena, disse, se ele fosse um profeta, ele saberia que esta mulher é pecadora. Ele só pensa, e o Senhor Jesus diz para ele, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer, ele diz, dize-a, mestre. Um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 50 denários e o outro devia 500 denários.
Nenhum dos dois tinham como pagar. E ele então resolveu perdoá-los. Aí eu pergunto a você, qual dos dois amará mais? Aí ele disse, aquele que devia 500. Aí ele disse, disseste bem. Pois bem, Simão, entrei em tua casa. Você não me deu água. Essa mulher não cessa de chorar e molhar os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu a toalha, ela enxuga-me com seus próprios cabelos. Você não me beijou, ela não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste, e ela me ungiu com unguento. E aí Jesus diz para a mulher, perdoados são os teus muitos pecados. Simão, quem muito ama, muito se perdoa. Quem pouco ama, pouco se perdoa. O quanto você ama o Senhor? O Senhor Jesus está dizendo que o meu amor por Ele é exatamente proporcional à consciência que eu tenho do meu próprio pecado. E se eu amo pouco é porque eu acho que eu não sou tão pecador assim. Alguns acham que não são. Eu gosto de brincar com os membros da minha igreja, às vezes a gente acha que a gente não deu tanto trabalho assim para Deus nos salvar. Na verdade eu já era meio crente. Deus apenas me deu assim uma pequena reformada. Às vezes eu brinco, né? O que você acha, irmão, se você que tem filhos, né? O seu filho chegasse para você e dissesse assim, ô pai, a gente precisa bater um papo aí, porque eu encontrei uma moça que está a fim de dar uma casada. É assim que trata casamento, meu filho? Dá uma casada? Casamento é coisa séria. Mas às vezes a gente acha assim, né? Deus me deu uma salvada. Porque eu não entendo, eu não tenho consciência do meu próprio pecado. Eu acho que o meu pecado, na verdade, não é tão sério assim. Eu devo reconhecer, irmãos, a profundidade do meu pecado. O apóstolo Paulo é interessante, quando ele escreve Efésios capítulo 3, versículo 8, ele se compara com primeiro ele escreve a respeito dele, comparando-se com os apóstolos, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, daquele grupo de apóstolos, um grupo pequeno. 1 Coríntios capítulo 15. Depois, mais adiante, ele amadureceu um pouco mais como crente, ele escreve Efésios, e em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele diz, eu sou o menor dos crentes. Ele se comparou com os crentes, ele não achou nenhum crente menor do que ele era o menor deles. E no final da sua vida, quando ele escreve para Timóteo, Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele disse, fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não conheço nenhum pecador maior do que eu. O grande apóstolo Paulo. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente sempre acha alguém mais pecador que nós. Às vezes a gente encontra um irmão na igreja, assim, né? Aquele irmão com aquele comportamento dele. Aí quando a gente não acha que a gente é tão pecador assim, eu gosto de dizer que a gente cai da fé. Aí a gente resgata um pouco do velho homem, a gente volta a ser arminiano e a gente olha para aquele irmão e diz assim, se ele vai para o céu, eu já estou garantido faz tempo. Irmão, irmã, você tem que ser o maior pecador ou pecadora que você conhece. Se você teve um encontro com Deus, de fato, com o Deus presente, você tem que ter consciência do perdão que te foi dado, da santidade dEle e da sua própria pecaminosidade. Aí alguns falam, poxa, mas isso não é muito pessimista também? A gente ficar, como é que eu sou pecador, eu sou pecador. Às vezes eu falo assim, irmão, você tem consciência do seu pecado? Pastor, eu devo ser, de tanto que você fala, eu acho que eu sou. Eu estou começando a me convencer que eu sou. A gente trata assim, eu devo ser pecador, mas sabe qual é o conceito? O conceito de errar é humano. Errar é humano, não é? Então eu sou pecador. Não, não é isso, irmãos, errar é humano. Mas ser pecador não é o relacionamento de um ser humano com outro ser humano, é o relacionamento dele com um Deus santo. Isso é ser um pecador na Bíblia, é reconhecer que se é um pecador. Aquele homem que foi ao templo orar do lado do fariseu, que olhava para si, cheio de si, orava de si para si mesmo. Queria entender essa oração, né? De si para si mesmo, o Senhor Jesus disse. Ele disse, eu te louvo, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Nem como esse aí, ó, que está aqui do meu lado. Mas aquele não ousava erguer os olhos aos céus e batia no peito, num sinal de lamento, dizendo, sê propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu reconheço que eu sou um pecador, e se o Senhor não for propício a mim, eu serei destruído, pela tua própria justiça. Aquele homem desceu justificado, o Senhor Jesus disse, porque ele teve consciência do seu próprio pecado.
Mas às vezes a gente acha, mas isso não é um evangelho muito feliz, né? A gente fica falando disso, pecado é outro erro. É a gente trazer na nossa bagagem, quando nós nos convertemos, o conceito de felicidade do mundo. Então eu vim para o evangelho, eu trouxe todo aquele conceito, agora eu quero que o Senhor Jesus me faça feliz, segundo o conceito que eu trouxe de lá. Eu não quero que Deus defina o que é felicidade para mim. O Dr. Augustus falou sobre isso aqui. Na verdade, irmãos, Deus nunca nos prometeu fazer feliz. Ele nos prometeu fazer santos, mais santos. É por isso que às vezes nós não entendemos, né, o propósito de Deus na nossa vida. Então, quem tem dificuldade de admitir o quão profundo é o seu próprio pecado, talvez não tenha tido ainda o encontro com o Deus presente, o Deus verdadeiro. Quando Isaías viu a Deus, viu a si mesmo. Quando vemos a santidade de Deus, vemos a nossa própria pecaminosidade. Terceira razão por que o encontro com o Deus presente, ou ter a percepção de que Deus está presente, causa este impacto profundo na vida do homem. Porque ele vê também o pecado à sua volta. Na segunda parte do versículo 5 ele diz que habita no meio de um povo de impuros lábios. Isaías não viu somente o seu pecado, mas ele viu também o pecado do seu povo. Ele viu que o seu povo também falava, e no que falava revelava um coração impuro. Ele teve uma visão clara agora para discernir o pensamento e o propósito do coração do seu próprio povo. Porque agora ele tinha tirado a trave do seu olho, então ele poderia ver claramente a vida do seu povo. E ele viu que habitava no meio de um povo de impuros lábios, porque alguém que tem a visão da santidade de Deus também consegue ver o pecado à sua volta. Ele vê as coisas pelos olhos de Deus, como Deus vê as coisas. E então ele deixa de ser ingênuo, e ele começa a enxergar o pecado com clareza. Eu fico vendo se Isaías vivesse nos nossos dias, talvez a gente achasse ele exagerado. Muito pessimista, Isaías. Você está sendo muito pessimista, porque o que ele está dizendo, irmãos? Para onde eu olho, eu vejo pecado. Onde eu olho, eu vejo pecado. Ele percebeu que tudo deveria ser destruído. Tudo à sua volta. O seu povo, ele, o seu povo. Porque eram de lábios impuros. Aí às vezes as pessoas perguntam, né, sobre o amor de Deus. Se Deus é amor, misericórdia, por que acontece tanta tragédia no mundo? Se Ele está presente, se Ele é o Deus presente, por que há tanta enfermidade, há tanta violência, há tanta injustiça? Irmãos, o Dr. Augusto também deu, né, resposta sobre isso. Eu falei que eu estava só repetindo o que já pregaram aqui. Ainda há vida neste planeta, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia. Porque o pecado que tem aqui seria justo se Deus destruísse tudo isso aqui. Por incrível que pareça, ainda há espaço na tolerância de Deus para um povo que peca contra Ele, para um povo que não quer se relacionar com Ele, e Ele tem sido tolerante, porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, não somente que Ele é misericordioso, mas que Ele é rico em misericórdia. Ainda há espaço nos limites estabelecidos por Deus. Então a pergunta, irmãos, para nós, é como nós vemos o mundo à nossa volta? Será que nós enxergamos o nosso pecado e o pecado no mundo à nossa volta? Será que nós estamos entendendo o que está acontecendo na nossa volta? O apóstolo Paulo orava pelos filipenses e ele pedia que o amor deles aumentasse mais e mais. Ele pedia que o amor deles crescesse em toda percepção. Sabe por quê? Para aprovar as coisas excelentes. Porque Deus quer que aprovemos as coisas excelentes. O que acontece conosco muitas vezes é que nós terminamos por aprovar aquilo que não é excelente, porque nós não enxergamos o pecado à nossa volta. E às vezes eu vejo a igreja aplaudindo coisas que não devem ser aplaudidas, participando de coisas que não devem participar. Irmãos, não estou falando aqui de carnaval, não estou falando aqui de músicas inconvenientes, não estou falando de corrupção, de violência, de palavrões. Estou falando de coisas muitas vezes sutis que nós não enxergamos, que Isaías enxergou. Coisas que são pecaminosas e nós às vezes terminamos por participar delas sem perceber.
A internet é interessante, você vê essas mensagens no Facebook. Alguma pessoa lá, é um incrédulo muitas vezes, ele escreve alguma frase bonita lá, passa para frente, aí o crente curte. O joinha, irmãos, muitas vezes é aplaudir o que não deve ser aplaudido, é aprovar o que não é excelente. Aquela frase bonita de fundo moral, muitas vezes criticando o governo, criticando situações, feita por um incrédulo na sua ira. E aí o crente vai lá curtir. E ainda põe seus comentários lá. Se houvesse mais crentes assim como esse homem. Ele não percebe o mal. E os programas de TV? Tem programas de TV, os camaradas vão lá, ajudam alguém, faz aquilo tudo lá. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão eu vou estar dando nomes. Eu não quero dar nomes, né? Mas faz aquilo lá e os crentes olham, puxa vida, se os crentes fossem igual esse aí, o mundo seria melhor. Você não percebe o mal. Aquilo ali, irmãos, é uma mensagem dizendo que o homem pode ser bom sem Deus. Que pode haver bondade sem Deus. Jesus não admitiu isso. Quando o jovem rico chegou para ele e disse, bom mestre, ele falou, opa, bom não. Bom só tem um, é Deus que está nos céus. Não é interessante isso? O que Jesus queria levar aquele homem a pensar? Você pode me chamar de bom, desde que você reconheça que eu sou Deus. Se você me reconhece apenas como mais um mestre, não me chame de bom. Porque bom só tem um, é Deus que está nos céus. Logo, se ele reconhecesse que Jesus é Deus, ele já estava salvo, já tinha vida eterna. Bom mestre, o que farei eu para ter a vida eterna? O Senhor Jesus não admitia isso. Então, às vezes, o mundo se apresenta com uma bondade e a igreja aplaude. Por ingenuidade. Há essas misturas e nós devemos perceber isso. Irmãos, a santidade de Deus nos leva a perceber não só o nosso pecado, mas o pecado à nossa volta. Quarta razão pela qual o homem é impactado. Ele é transformado. Versículo 6 diz que um dos serafins voou para Isaías, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, toca na sua boca e diz que ele foi perdoado dos seus pecados, o seu pecado foi tirado. Porque Isaías se via destruído por seu próprio pecado. E aqui nós vemos uma coisa linda aqui. Deus não deixa um coração quebrantado sem consolo. Quando nós, às vezes talvez você ache muito pessimista reconhecer o nosso pecado e a profundidade do nosso pecado, mas irmãos, quando nós reconhecemos isso, Deus não nos deixa sem consolo. Deus nunca vai abandonar um coração quebrantado. Nunca vai abandonar um coração contrito. E o que é um coração quebrantado e contrito, senão um coração que reconheceu quem é diante de um Deus santo? Quando há o reconhecimento do pecado, Deus entra em ação para dar o alívio, para perdoar o pecado. Agora é interessante como acontece aqui, né? Tira uma brasa viva e toca nos lábios dele. Isso ilustra um processo doloroso, porque todo o processo de santificação envolve algum grau de dor, irmãos. Já foi citado isso aqui essa semana. Todo o processo de santificação envolve algum grau de dor. Isso precisava ser feito na vida de Isaías. O seu pecado foi perdoado. O processo envolveu dor. Por isso é que Pedro diz que nós devemos nos exultar quando formos receber várias provações, porque a nossa aprovação, ela serve na nossa vida como fogo no ouro. Ele diz assim, como o fogo purifica o ouro, a nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro, e ela é purificada pelas provações. Então Deus nos limpa, passando-nos pelo fogo da provação. Isso envolve alguma dor, isso envolve mudança, isso envolve o coração. E muitos crentes às vezes lidam com o sofrimento de uma forma superficial, porque não entendem que Deus está transformando a vida dele, está modificando a vida dele, porque Deus quer fazer dele um crente melhor. E às vezes a gente desperdiça o sofrimento. Eu digo, às vezes a gente entra no sofrimento, a gente sai do lado de lá e não aconteceu nada na nossa vida. Aí Deus tem que enviar o sofrimento de novo. Porque crente repete de ano, irmão, sabia? Crente repete. Se não aprendeu, Deus manda de novo. Manda. Hebreus capítulo 5 diz para a igreja, para crentes, irmãos. Irmãos, quando vocês deviam ser mestres, havendo recebido tudo que vocês receberam, mas como vocês se tornaram tardios em ouvir, tendes necessidade que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Eu conheci um aluno que ele falou, eu vou ser professor da 7ª série, de tanto que eu repeti a 7ª série.
crente que não aprende, ele repete, ele não aprende. Mas aquele que experimenta Deus é profundamente transformado. O Senhor disse para Isaías: o teu pecado foi perdoado. Por último, irmãos, para encerrar. O crente, aquele que teve o verdadeiro encontro com Deus, percebeu o Deus presente, ele é chamado para servir. Versículo 8, ele diz: depois disto, depois de ter sido tratado o pecado dele, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu não sei se Isaías estava sozinho lá naquele templo, naquele dia. Mas ele estava se sentindo sozinho lá. Já se sentiu sozinho em algum culto? A igreja está cheia, parece que Deus está falando só com você, né? Já se sentiu assim? Rapaz, parece que não tem mais ninguém aqui, Deus está falando comigo, só comigo. Aí Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí olha para o lado, não tem ninguém. Olha para o outro lado, não tem ninguém. Rapaz, deve ser eu mesmo. Porque agora ele pode servir outros. Agora ele pode ser como o próprio Filho de Deus, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deus o transformou de forma que ele se tornasse útil. Deus queria usá-lo como a sua voz para aquela nação que tinha lábios impuros. E para isso Deus provocou essa grande transformação na vida dele. Ele foi alcançado para servir, porque a salvação nunca é um fim em si mesma. Nunca. Aí a pergunta é: o quão útil nós somos na vida dos outros? Nós devemos responder a Deus o chamado de servir pessoas. Isso aqui é um chamado para todo crente, irmãos. Isso aqui não é para alguém especial, não é para um líder. Todo crente é chamado para servir. Se fomos tocados pela brasa viva da cruz de Cristo, a mensagem que faz arder o coração, este é o chamado. Não é um chamado para ser um missionário, não é só isso, obviamente pode incluir isso. Mas é mais do que isso. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Cristo Jesus. Muitos às vezes querem servir, querem ser úteis, mas eles não passaram pelas primeiras etapas. Ter a visão, o entendimento da santidade de Deus e quão separado Ele é de nós. Por isso que Isaías vai sair depois dizendo: Deus não é igual a vocês. Lá no capítulo 59 ele vai dizer assim: Deus manda dizer para você que a mão dele não está encolhida de forma que não possa socorrer, nem tapado os ouvidos dele, de forma que ele não possa ouvir. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. No capítulo 55 ele vai dizer: assim como os céus estão distantes da terra, assim o Senhor, os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor estão distantes dos nossos pensamentos. Há uma distância enorme entre nós e Deus. E é bom que essa distância seja grande, para que Jesus seja grande. Porque se a distância é pequena, Jesus é pequeno. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Diz o autor aos Hebreus. E aí o Senhor nos envia para servir outras pessoas. E Isaías saiu para servir. E ele falou sobre o quê? Falou sobre Deus. Alguém disse que ele é o mais evangélico dos profetas do Antigo Testamento. E tanto que ele falou sobre Deus, sobre o seu caráter, porque agora ele estava preparado, ele conhecia Deus. E Jesus definiu a própria salvação, irmãos, como conhecimento de Deus. Na sua oração, no capítulo 17 de João, ele vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a teu Filho a quem enviaste. É o conhecimento desse Deus presente, que é a própria salvação. Isaías saiu falando dele. Os capítulos 44, 45 e 46 de Isaías fala do caráter de Deus. Eu quero terminar contando uma ilustração. Aliás, nesse tempo de internet é complicado contar a ilustração, né? Você conta, todo mundo já sabe. Mas vou contar assim mesmo. Paul Washer conta em um dos seus vídeos, ainda mais de Paul Washer, né? Acho que eu vou terminar, irmãos, não vou contar não. Não vou contar. Paul Washer conta num dos seus vídeos que quando ele servia como missionário no Peru, um jovem ligou para ele e disse que queria ir lá servir no Peru como missionário. E aí ele falou: então fale-me um pouco sobre Deus. Aí aquele jovem falou: mas falar sobre Deus? Discorra alguma coisa sobre Deus. Ah, mas isso não é o meu forte. Não, fale alguma coisa sobre o caráter de Deus. Ah, meu forte não é isso, teologia, assim. Não, mas fale alguma coisa sobre Deus. Ah, eu não sei, seu Paul Washer, eu não sei.
E aí ele disse, mas o que você quer vir fazer no Peru? Ele falou, eu quero ir aí gastar minha vida no Peru. Quero gastar minha vida. Quero servir no Peru, quero gastar minha vida aí entre os peruanos. Aí Paul Washer disse para ele, meu irmão, o Peru não precisa da sua vida. O Peru precisa de Deus. Se você não tem Deus para trazer aqui, não venha. Você vai atrapalhar os peruanos. Isaías podia ir falar, porque ele já tinha algo a dizer sobre Deus. A respeito dele mesmo. Dele mesmo. O que é, irmãos? Pregar o evangelho se não falar sobre o Deus Santo, dizendo para as pessoas, ele não tem nada a ver com você. Ele é diferente de você. Porque ele é santo e você é pecador. Mas o Filho dele veio para que você possa ir a ele. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.